Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez no programa Deus Fala ao Coração. E para mim é uma grande honra, uma imensa satisfação poder estar participando mais uma vez desse programa tão especial que tem abençoado a minha casa, tem abençoado a tua casa, tem abençoado a minha vida e tem abençoado a sua vida. Que Deus possa permanecer abençoando a sua família, que Deus possa permanecer abençoando o nosso pastor presidente, onde quer que ele esteja, que Deus possa permanecer abençoando toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, que tem sido uma bênção para a propagação do Evangelho. Nesse instante, queremos convidar você para se inscrever nas redes sociais da Rede Brasil de Comunicação, como por exemplo o YouTube, o canal do YouTube IEADPE Oficial ou Rede Brasil Oficial. Você se inscreve lá no YouTube, como também no Facebook, no Instagram, para que você possa estar acompanhando a programação. Nesse instante, se você pode, convide alguém da sua família, divulgue o link do YouTube ou convide alguém, manda uma mensagem aí no WhatsApp para que alguém da tua família, teu amigo, teu parente, possa estar participando deste momento tão importante que é este culto ao Senhor dentro da tua casa, dentro do teu lar. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem uma palavra especial para o nosso coração. Deus, mais uma vez, sem sombra de dúvidas, vai falar conosco, porque nós vamos utilizar a sua palavra. E quando falamos a palavra de Deus, Deus, Ele fala conosco. Amém? Nesse instante, vamos juntos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça para fazermos uma oração. Você que está nos acompanhando aí pela rádio, a paz do Senhor Jesus para você. Aqui quem vos fala é o presbítero Henrique Agnes. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, como disse, divulga, convida mais pessoas. Você que está nos acompanhando pela Rede Brasil, sejam todos muito bem-vindos para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu sei que tem pessoas que nesse instante estão nos hospitais, outros estão trabalhando, outros estão dirigindo, né? Outros estão em sua casa. Enfim, alguns podem fechar os olhos, dobrar os joelhos, outros não podem, vão estar com o pensamento ligado no céu, mas o que importa é que nós vamos entrar na presença de Deus. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos entrar na presença dEle porque Ele tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Vamos orar? Vamos iniciar com uma oração antes de ministrarmos a palavra de Deus. Nós vamos orar, mas deixa eu ouvir esse hino aqui. Aumenta um pouquinho aí, servo de Deus. Olha aqui no hino. Deixa eu te usar. Deixa Deus te usar agora. Manda este link para alguém que não é crente, para que possa também ouvir a palavra de Deus. Manda esse link para o teu vizinho. Manda o link da programação da Rede Brasil do Deus Fala ao Coração para alguém nesse instante. Diz, olha, vamos ouvir a palavra de Deus. É rápido, é apenas 30 minutos. Deus vai falar contigo. Então, deixa Deus te usar. Mas vamos juntos orar, falar com o Senhor neste momento. Pedir a Ele que Ele fale conosco de uma maneira especial, porque nada eu tenho, nada sou, nada posso, mas confiamos no poder de Deus, confiamos na autoridade da Sua palavra. Pai, na Tua presença, aqui estamos, Senhor, te louvando e te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, reunidos, para te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Mesmo que distante geograficamente, mas eu e os meus irmãos estamos unidos em espírito, reunidos em um só pensamento, Senhor, que é o pensamento em te adorar, em buscar a Tua face, em receber também da Tua parte. Fala conosco, trata com aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, aqueles que pararam na caminhada,
aqueles que por algum motivo, Senhor, quiseram desistir, quiseram parar. Mas eu te peço, Espírito Santo, que hoje seja uma noite de renovação, que hoje seja uma noite de consolo, que hoje seja uma noite do teu falar, do teu trabalhar. Fala conosco porque queremos te ouvir, precisamos te ouvir, a tua voz nos acalma, a tua voz nos dá a direção, a tua voz aquieta o nosso ser. E eu creio que tu vais falar com cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Alcança aqueles que não são evangélicos. Alcança aqueles que pararam na caminhada. Alcança, Senhor, aqueles que precisam ouvir a tua palavra, a tua voz nesta noite. Socorre os teus filhos. Socorre a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Olha aí. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento. Deus vai falar hoje conosco. Deus vai falar com cada um de nós. Pode colocar aí, homem de Deus. Pode colocar este hino tão lindo aí. Mas se eu te ouvir, sim. Aleluia. Eu vivo. Oh, glória. Se eu te ouvir, Aleluia. Eu prospero. Verdade, Jesus. No começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo de número 12. O meu coração está fervendo nesta noite com essa mensagem da parte de Deus, que Deus já pôs no meu coração para ministrar para o teu. Jeremias capítulo 12, versículo de número 1 ao verso de número 5. Diz assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os, e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Aleluia. Meus irmãos, o capítulo de número 12, versículo 1 ao verso de número 5 do livro do profeta Jeremias que acabamos de ler. Aqui está um dos lamentos de Jeremias, um dos desabafos de Jeremias para Deus. Jeremias fez alguns desabafos. Jeremias conversou com Deus em alguns momentos que a Bíblia registra, e a injustiça que Jeremias enxerga, aparentemente Deus não estava agindo, não iria fazer nada, e isso gera questionamentos no seu coração, devido a tanta coisa que ele estava vendo acontecer dentro da nação, com aqueles homens que eram maus e ímpios, que aparentemente prosperavam, mas ele não entende algumas situações que ele está enfrentando e vai questionar a Deus. Mas o Senhor fala com ele.
o Senhor lhe dá uma resposta e diz a ele: ô Jeremias, se tu estás cansado, se te fadigas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? A resposta que Deus dá a Jeremias, talvez não era a que ele esperava, mas era a que Deus tinha para dar a ele. O que Deus está dizendo a ele é: Jeremias, tem coisa mais difícil que tu vais passar. Se tu estás inquieto com essa situação que tu estás enfrentando, tu não tens ideia do que está por vir. As lutas, os sofrimentos. Mas tu precisas estar firme, tu precisas suportar as injustiças, as injúrias, os aparentes silêncios de Deus. E com certeza, Jeremias ele foi confrontado pelaquela palavra que Deus deu a ele. E Deus tem as suas formas de falar, Deus tem as suas maneiras de falar. Mas quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós percebemos que a vida do profeta Jeremias ela foi marcada por lágrimas. Muitas delas derramadas por causa das grandes lutas que ele enfrentou por fazer a vontade de Deus. Jeremias ele sofreu grandes conflitos internos. Aqui está um conflito interno que ele está vivenciando. Por muitas vezes o seu interior foi bombardeado por sentimentos de angústias e tristeza. E esses sentimentos vinham com o propósito de trazer desânimo para ele, para que ele desistisse do projeto de Deus na sua vida. Muitas vezes a tristeza ela tomou conta do coração do profeta Jeremias e por um momento ele veio a desanimar, mas Deus sempre estava disposto para reanimar o seu profeta. Agora é preciso lembrar que essa trajetória de sofrimento de Jeremias não era uma novidade para os seus ouvidos, porque o próprio Deus já havia dito isso a ele. Deus já havia predito que ele enfrentaria guerras, que o seu ministério seria marcado por resistência, que o seu ministério seria marcado por confrontos, por afrontas e por grandes dificuldades. No capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, no seu chamado, Deus já havia anunciado isso para ele. Capítulo 1, versículo de número 17, Deus manda que o profeta ele se preparasse. Deus ordenou ele falar sem medo. Deus sabia que aqueles homens provocariam medo ao seu coração. E Deus também o alertou dos ataques que ele sofreria, mas também garantiu para ele que ele sobreviveria, porque Deus estaria ao seu lado. Deus estava dizendo a Jeremias que estaria dando a ele resistência e que ele iria suportar tudo que ele estava enfrentando. Capítulo 1, versículo 17 ao 19 diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Olha a promessa de Deus para Jeremias. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É isso que Deus está dizendo a Jeremias: você vai suportar. Eu te darei capacidade para resistir. Os ataques serão muitos. Vai vir muita gente contra você, por causa do que eu tenho contigo, por causa da obra que eu te chamei para fazer. Vai ter confronto, vai ter ataques, mas eu te farei alguém resistente, eu te farei forte,
O Senhor disse para ele: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão. Deus está dizendo, vai ter guerra. Vão lhe atacar, mas eu lhe faço uma promessa: não prevalecerão contra você. Não vão prevalecer porque eu sou contigo e eu vou te livrar, diz o Senhor. E Jeremias, ele sofreu muitos ataques e ele precisou suportá-los. A exemplo disso, Jeremias suportou conspiração. Veja o que diz a palavra de Deus, Jeremias capítulo 11, versículo de número 16 ao 20. Havia um grupo que não queria que Jeremias pregasse. Jeremias 11, 16 ao 20 diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Observe, queridos irmãos, que a mensagem de Jeremias, desculpe, meus irmãos, a mensagem do profeta Jeremias gerava inquietação no coração do povo de Judá, a ponto deles conspirarem contra o profeta, prepararem um grupo que conspiravam contra ele para que ele não pregasse. E queriam matá-lo porque não queriam ouvir a sua voz, não queriam ouvir a mensagem da sua boca. Jeremias precisou suportar esse grupo que conspirava contra ele. Mas ele também precisou suportar traição e falsidade. Capítulo 12, versículo 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Olha o que Deus está dizendo. Olha, Jeremias, até aqueles da tua família que batem no teu ombro, que falam coisas boas na tua frente, eles não são verdadeiros contigo, Jeremias. Jeremias precisou suportar traição, falsidade, conspiração. Suportou também calúnia. Capítulo de número 37. Veja o que Jeremias enfrentou. Jeremias 37, versículo 12. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, eita, estava lendo errado aqui. Me desculpe, meus irmãos. Jeremias, eu estava lendo Ezequiel, muito perto aqui, passei as folhas rápido. Jeremias, capítulo de número 37, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali
um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Isso aqui era uma inverdade contra o homem de Deus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Olha, além da conspiração, da traição, da falsidade, Jeremias também enfrentou a calúnia. Você já foi caluniado? Alguém já mentiu ao teu respeito? A calúnia é algo terrível. Alguém mentir, dizer algo que você não fez, que você não falou. A calúnia é terrível, a dor da calúnia é algo terrível. Mas Jeremias também enfrentou e suportou a injustiça. No capítulo 38, você só vira aí a página, o versículo 6 diz assim: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Veja a injustiça que fizeram contra este homem de Deus. Lançaram ele dentro de um poço, dentro de um calabouço, onde havia lama. Jeremias ficou com lama até o pescoço. O texto diz que ele atolou-se na lama. Veja que situação um homem que faz a vontade de Deus está enfrentando conspiração, grupos conspirando contra ele, planejando contra ele, maldade contra ele, falsidade, traição, calúnia, injustiça. Tudo que Jeremias suportou, ele suportou por amor a Deus, porque ele sabia quem havia chamado ele, ele sabia quem havia o escolhido. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Capítulo 15 e o versículo de número 15 do livro do profeta Jeremias diz assim: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Por amor a Deus, por amor ao Senhor, por ele estar fazendo a vontade de Deus, ele está sofrendo. E quantas vezes você, por fazer a vontade de Deus, por seguir a direção de Deus para a tua vida, tem enfrentado lutas, tem enfrentado dificuldades, tem enfrentado perseguições, caluniadores têm se levantado no teu caminho, injustiças tu tem passado, e isso às vezes gera na tua mente uma inquietação por não entender por que estás passando isso. Mas aqueles que Deus chama, aqueles que Deus escolhe, ele enfrenta essas coisas. Mas você não pode parar, você não pode desistir, porque quem te chamou foi Deus. O teu negócio é com Deus. E quando eu digo que o teu negócio é com Deus, eu não estou dizendo que você não tem compromisso com os homens de Deus, mas eu estou dizendo que o teu compromisso deve ser maior com Deus, deve ser acima de tudo e de todos. Então, A ou B ou C não pode te remover do projeto de Deus. A frustração, a decepção com um ou com outro, ou com aqueles que te perseguem, que fazem mal a ti, não podem fazer com que você abra a mão do que Deus tem contigo. Nos mostra a palavra de Deus que mesmo Jeremias amando a Deus, ele era homem. E como homem ele enfrentou momentos de desânimo, de angústia, momentos de crise. Jeremias enfrentou a crise. Um profeta que enfrentou a crise foi Jeremias. Jeremias ele se sentiu iludido por Deus. Veja o capítulo 20 do profeta Jeremias. E o versículo de número 7. Ele diz: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste,
sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Olha Jeremias sentindo iludido por Deus, como se Deus houvera mentido para ele, enganado ele está se sentindo iludido. Ele sentiu também desejo de desistir da sua chamada, o versículo de número 9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Jeremias também sentiu até o desejo de morrer. No versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isto grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem se arrepender, e ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que me não matou desde a madre? Ou a minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetualmente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam os meus dias na confusão? Olha o sentimento que Jeremias está carregando. Olha a crise que o profeta está enfrentando. Ele está dizendo, era para eu ser um aborto. Era para eu ter morrido no ventre da minha mãe. Não era para eu ter nascido. Por que eu nasci? Maldito aquele que trouxe a informação para o meu pai que eu nasci. Era para eu ter morrido, porque desde que eu vim a este mundo eu sofro, eu passo lutas, eu passo provas. E às vezes você se sente assim. Mas Deus está falando contigo hoje. Deus está falando contigo nesta noite, te dizendo, te anima, te alegra, levanta a tua cabeça. Eu te chamei para uma grande obra. A obra que eu tenho contigo é grande, a obra que eu tenho contigo é excelente. Eu tenho te provado, eu tenho permitido as provas, eu tenho permitido as lutas, sou eu que tenho permitido as perseguições, sou eu que tenho permitido os levantes contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, não vão silenciar os teus lábios, não vão arrancar da tua boca a mensagem que eu coloquei. Recebe ânimo, recebe força, recebe alegria para continuar fazendo a vontade de Deus. Tu sabes de onde Jesus te tirou. Tu sabe o que Ele fez contigo. Tu sabe o que Ele fez por ti. Tu sabe os laços de morte que Ele quebrou. Ele fechou a tua sepultura para tu estar vivo hoje, estar viva hoje, fazendo a vontade dEle. Mas as lutas querem te fazer parar. Querem que tu largue as armas, quer que tu baixe a cabeça para não fazer a vontade de Deus. Mas hoje Deus marcou um encontro contigo para te dizer, levanta-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, eu sou contigo para te livrar. Vão prevalecer, vão se levantar, mas não vão te deter, não vão te parar, porque Deus está te dando força, Deus está te dando estrutura para vencer essas lutas que tu estás enfrentando. Mesmo Jeremias enfrentando crises, sofrimentos, como disse, Jeremias enfrentou conspiração. Havia um grupo que não queria que ele pregasse. Suportou traição e falsidade. Suportou calúnia, suportou injustiça. Suportou solidão. Suportou tudo isso por amor ao Senhor. Enfrentou a crise muitas vezes, se sentiu iludido por Deus. Desejo de desistir da chamada. Sentiu o desejo de morrer. Mas Deus sempre veio ao encontro de Jeremias para falar com ele, para alegrar o seu coração, para lhe reanimar, para lhe colocar de pé, para consolar o seu coração, para que ele não desistisse do que Deus
tinha com ele. Como Deus está falando contigo hoje, está te dizendo, eu vim falar contigo. Eu vim te animar, eu sei como te animar. Eu sei como te alegrar, eu sei como te fazer ficar de pé. Eu sei como abrir a tua boca para que tu dê lugar a mim de novo. Recebe a presença de Deus aí. Recebe a graça de Deus aí te envolvendo, Ele tirando essa tristeza do teu coração, esse nó no teu peito que parece que vai te matar, essa angústia que estava te perseguindo, que não queria te largar de jeito nenhum, mas há poder no nome de Jesus. Essa angústia está sendo repreendida agora, porque o poder de Deus está descendo sobre ti, e Ele está te dizendo, está falando contigo e te dizendo, recebe ânimo, meu filho, recebe ânimo, minha filha. Recebe força para continuar fazendo a minha vontade na terra. Se tu fechar a boca, Jeová te aperta, tu sabes. Se tu deixar de fazer a vontade de Deus, tu paga preço. Porque Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para ser instrumento dele na terra. Deus te chamou para fazer a vontade dele, tu não podes parar. Deus tem as suas formas de reanimar os seus filhos. E Deus nos reanima com a sua palavra. Capítulo de número 15. E o versículo de número 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Uma das formas de Deus alegrar alguém que Ele chamou é dando a mensagem a Ele. Olha, o crente pode estar triste como for, mas se ele lê a palavra, Jeová falar com ele, ele se alegra. Você que prega a palavra, você que é pregador do Evangelho, você que lê a Bíblia, que estuda as Escrituras, quando Deus abre a tua mente, quando Deus te dá uma mensagem, tudo isso supera, irmão. Aleluia! Supera o desejo de parar. Sabe como é que Deus anima um profeta? Anima um instrumento dele, dando a mensagem a ele, colocando a mensagem na boca dele, descendo um segredo pro coração dele. Às vezes a gente quer parar, quer desistir, Jeová vai lá e toma uma mensagem, faz a minha vontade, deixa eu te usar. Aleluia! E Deus nos anima assim, com a sua palavra. Capítulo 20, versículo 9, diz assim: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Quando ele disse, eu vou parar, vou desistir, mas um fogo se acendeu dentro dele. A presença de Deus no coração dele. Se você não pode parar, rapaz, te anima, te alegra. Deus está falando conosco nesta noite. Tem mais um versículo aqui que eu quero ler. Jeremias capítulo 15, versículo de número 20. E eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Deus também relembra as promessas que Ele nos fez. Tem promessa antiga que Deus te fez, e Ele está te relembrando hoje. Todas as minhas promessas estão de pé. Deus está falando contigo hoje. Eu conto contigo. Te anima. Irmão Eduardo, coloque aquele hino aí, meu amigo. Deixa eu te usar. Agora coloque ele do começo. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Aleluia. Te alegra. Levanta a cabeça. Essa noite é a noite do renovo. Essa noite é a noite da tua vitória. É a noite que Deus te tira da caverna. É a noite que Deus te levanta. Tu vai voltar a pregar, tu vai voltar a profetizar, tu vai voltar a deixar Deus te usar. Tu vai fazer a vontade de Deus. Tu não vai entregar a tua função na igreja. Tu não vai deixar de sair na campanha evangelizadora. Tu
Tu não vai deixar de fazer a vontade de Deus. Tu não vai deixar de pregar nos ônibus. Tu não vai deixar de pregar nos presídios. Tu não vai deixar de evangelizar nos hospitais. Tu não vai deixar de fazer as visitas. Tu não vai deixar, aleluia, a tua caderneta de esboço de lado, os teus sermões, a tua Bíblia. Não. Tu não vai sair da comissão, mulher de Deus. Tu não vai sair do conjunto, tu não vai sair do coral. Tu não vai largar a campanha evangelizadora. Deus está falando contigo e te dizendo, deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Eu permito as lutas, eu permito as provas, mas eu te animo, eu te levanto. Aleluia, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, olha aí. Apesar das feridas. Eu estou ferido, irmão Agnes, eu estou triste, mas recebe cura. Deus está falando contigo e te dizendo, eu te chamei. Te alegra, alegra o teu coração. Vamos ouvir esse hino. Estás aí chorando, sentindo a presença de Deus no teu coração. Olha aí a palavra de Deus no teu coração dizendo: sim, sim. Recebe o poder nas tuas mãos. Recebe a autoridade de Deus para fazer a vontade dele na terra. Que Deus te abençoe. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui no estúdio. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto que Jesus está levantando hoje os escolhidos dele, colocando de pé e dizendo: eu conto contigo. Tu não podes parar. Se tu parar, a decepção vai ser muito grande que tu vai ter. Mas continua, que eu vou te ajudar e vou te dar força para a glória do meu nome. Receba essa palavra. Em nome de Jesus, receba esta palavra para a glória de Deus. A nossa irmã Isli Débora está conosco. A paz do Senhor, irmã Isli. Louve a Deus com alegria e deixa Deus te usar. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz do meu amor, e sempre serei teu Senhor. Escute: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pela seta ferido, eu te amo, pois provei lá na cruz do meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares
na batalha eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que anda ao teu lado para te guiar, te guiar. Aleluia! Glória a Deus! Voltamos, meus irmãos, em mais um bloco do nosso programa Deus Fala ao Coração. O primeiro bloco foi especial. O Senhor falou conosco através da sua palavra, falou conosco através dos louvores. E nesse instante, eu quero convidar você a continuar, compartilhando ou se inscrever, você que ainda não é inscrito, nas redes sociais da Rede Brasil de Comunicação, como também da IADPE Oficial. Está aqui na sua tela, tanto o YouTube, como o Instagram, como o Facebook. Você pode estar participando da programação, acompanhando a programação. E também quero convidar você a estar enviando o seu áudio para interagir conosco, enviando uma mensagem, enviando um pedido de oração, enviando um pedido de agradecimento para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. Mas você que está nos acompanhando pela rádio, o número é 819-9226-6009. 819-9226-6009. Você pode estar enviando um pedido de oração ou enviando também um pedido de agradecimento, Porque muitos irmãos já fizeram o seu pedido e com certeza também receberam vitória e vão agradecer, meus irmãos. Quando os irmãos enviaram os seus áudios, você envia o seu áudio falando o seu nome, de onde você é. Envia um áudio curto, de no máximo 1 minuto, que fica mais fácil para passar aqui, por causa da exiguidade do tempo. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos ver mais uma vez aquele bloco tão esperado pelos irmãos, que a Rede Brasil tem tido esse direcionamento da parte de Deus, que é sempre estar contando um testemunho dos nossos irmãos, tem contado um testemunho, um milagre que Deus fez em sua vida. E nesse momento nós vamos ouvir mais um milagre, o programa ou quadro, Deus de Milagres. Mas antes vamos ouvir este hino aqui tão bonito. Coloque aí, homem de Deus. Aumenta aí. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago. Sim. O meu milagre vai chegar. O teu milagre vai chegar. Vai chegar a nossa vez também de agradecermos. Vai chegar o nosso momento de estar agradecendo a Deus e contando aqui o nosso testemunho também que o Senhor fez na nossa vida. Então, nesse instante, vamos ouvir o quadro Deus de Milagres, esse testemunho tão lindo que vai edificar a nossa fé em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui para falar um breve testemunho de forma resumida sobre uma promessa que Deus fez na minha vida há algum tempo atrás, algo muito lindo que Deus me presenteou e como foi essa trajetória. Eu estava ali saindo da nossa igreja matriz, ao lado do meu esposo, quando Deus ali se utiliza da vida de um dos nossos presbíteros, ali do nosso setor 11, e fala para mim dessa forma: Viviane, aguarde da parte de Deus uma grande surpresa. E depois você vai me dizer o que é. Eu ali recebi aquela palavra, aquela promessa, guardei meu coração, E logo em seguida eu ia prestar a prova do Enem, o concurso do Enem, e Deus realmente me fez uma grande surpresa, quando muitas vezes nós nem sonhamos tão alto, mas os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E ali eu passei em 4º lugar no curso de Direito para a universidade particular, com a bolsa 100% integral. Não precisei ter nenhum custo. Deus do céu, dono do céu e da terra, custeou todo o meu curso. Ele é Deus que fala e que cumpre. Deus é grande na terra.
E ali, durante esses 5 anos, muitas foram as minhas dificuldades, muitas foram as barreiras que se levantaram. Tivemos, assim, alguns desafios muito grandes, a ponto de, às vezes, querer até mesmo desistir ou parar. Mas Deus não tem planos frustrados. Quando Ele fala, Ele cumpre, e quando Ele te chama para um algo, Ele vai contigo em toda a trajetória, até concluir todo o projeto e o propósito. E ali, durante esses 5 anos, Deus também concedeu, a minha filha, engravidei, eu estava ali já casada, fiquei gestante, não desisti do curso, não tranquei o curso, fui ali mesmo com a barriga crescendo, com as dificuldades, mas fui estudando, orando e confiando que uma promessa não ia invalidar outra promessa, uma bênção não ia invalidar outra bênção. E ali, quando a minha filha nasceu, retornamos à faculdade, o meu esposo me deu todo o suporte, levava a criança, levava a bolsa com leite, com fralda. Quantas vezes eu saía da sala para amamentar minha filha, às vezes até algum professor não queria entender. Quantas vezes eu fiz prova sozinha numa sala, isolada, porque eu estava ali sendo mãe e sendo aluna universitária. E Deus estava ali comigo, aleluia, me dando força e sabedoria para administrar as bênçãos que Ele tinha me entregue. E ali fomos seguindo, também durante o curso, já perto do fim, eu precisei fazer uma cirurgia de urgência de vesícula, onde estava muito infeccionada, passei pelo vale da sombra da morte, mas quando eu pensei que era o fim, não era. Era apenas o começo de mais uma história, de mais um testemunho de milagre de Deus na minha vida. Retornei ao curso e chegamos ali para fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, muito difícil, muito pesado. E ali eu não tive nem aquele apoio realmente dos professores. Eu chegava em casa mais de 11 horas com esta criança, com meu esposo, cansados. E quantas madrugadas eu passei acordada ali estudando, muitas vezes chorando em cima dos livros e dizendo: Deus, me capacite, porque este sonho é teu. Este projeto é teu, eu ainda não entendo o teu propósito neste curso, mas foi o Senhor que me entregou. Me capacite, tu és dono da sabedoria, da inteligência, me capacita, Deus, a fazer este trabalho. E ali, para a honra e glória do nome de Jesus, que dá inteligência e sabedoria aos seus filhos, Ele ali me deu todo o trabalho, me capacitou. E no dia da minha apresentação do meu TCC, foi nota 10. Foi nota máxima para a glória de Deus. E Deus ali preparou um banquete diante dos meus inimigos. Quantos zombares eu que não ia conseguir. Mas Deus é fiel e vai comigo até o fim, contigo também. E também depois do curso, não é, de direito, todos nós sabemos que aqueles que querem advogar, seguir na advocacia, precisa prestar uma prova, a temível prova da OAB, a prova da ordem. Uma prova que é muito difícil, o nível é muito alto de dificuldade, uma prova composta por 2 fases, onde bacharéis de direito em todo o Brasil se submetem para poder ter sua carteira, seu número de ordem e assim então poder exercer a advocacia. Agora imagine, você tem um curso, você quer trabalhar, mas tem este grande gigante, esse desafio na tua frente. Mas para derrubar gigante, nós temos o Deus dos exércitos. Ele peleja por nós. E depois de algumas tentativas, de algumas dificuldades, de madrugadas de estudo, de muita lágrima, o Senhor leva ali na minha casa a campanha. E ali em uma visita, o servo do Senhor estava ali e me diz assim: Viviane, aguarde, porque Deus vai te surpreender, Ele conhece o teu coração e vai te entregar um presente. Eu segurei a promessa, aleluia, Deus renovou a minha esperança, porque muitas são as palavras contrárias. Quantas vezes alguém diz que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode, que isso não é para você, mas você serve ao Deus que tem, que pode, que faz, que realiza o impossível no tempo certo dele. E ali no tempo certo dele, este ano, para a glória de Deus, eu fui aprovada no exame da ordem, depois de muita lágrima, de muito choro, de palavras contrárias, de querer até mesmo desanimar ou desistir. Mas o Senhor me fortaleceu com sua mão forte, com sua destra fiel. E ali me deu esta grande vitória. Deus ainda entra no sistema dessa terra. Creia
que Deus conhece você, o seu endereço, a sua história, a sua trajetória. Ele está acompanhando você passo a passo. Ele vê quando você chora, muitas vezes calado em teu quarto, e diz: Senhor, como vai ser? Alguém está zombando de mim, alguém está dizendo que eu não vou conseguir, mas eu sou teu servo, Deus. E Ele está te dizendo: sou Deus do impossível, sou Deus que faço, não tenho planos frustrados, não sou Deus que mente e que engana, eu sou Deus fiel e verdadeiro. Eu vou chegar com providência na tua vida. E Deus chegou na minha vida com providência. Este ano, em março, saiu o resultado da prova. Aprovada. Para a glória de Deus, o meu nome naquela grande lista estava ali. Porque quem escreveu meu nome ali foi o dedo de Deus. Foi Ele quem fez assim. Para que alguém veja e saiba que crente fiel não fica de cabeça baixa. Crente que serve a Deus e fica no lugar, nunca será envergonhado. Deus não tem planos pela metade. Deus não tem plano frustrado. Ele pega você pela mão e caminha contigo em toda a trajetória. Ele ainda abre o mar para você passar pés enxutos e do outro lado você cantar o hino da vitória. Deus tem um projeto neste curso, eu ainda não sei, mas tudo eu já entreguei a Ele. Está nas mãos dEle. É Ele que sabe onde vai me colocar, como vai se utilizar. Porque assim como o Ana entregou Samuel a Deus, eu já entreguei todo esse projeto na mão dEle. Ele é quem vai reinar, que vai governar, que vai direcionar todas as coisas. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a Ele. O Deus que dá sabedoria, o Deus que dá inteligência, o Deus que abre porta, o Deus que abre o mar para o seu povo passar. Deus do impossível é o Deus que nós servimos. E eu aqui estou agradecendo esta grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus! O nosso Deus é um Deus de milagres. Eu também estou crendo, irmãos, que eu vou contar meu testemunho aqui. Tem algo que nós estamos apresentando a Deus. Eu ainda não vou dizer aqui, né? Mas é algo que eu creio que nós vamos contar um milagre. Eu creio que eu vou estar também nesse quadro, não é? Deus de milagres, porque o nosso Deus é o Deus de milagres e Ele vai fazer o milagre. Olha aí, ó. Pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto. Sua presença é combustível pra você não parar. Sim. Quem foi que disse que porta de ferro impede dele operar? Nada impede dele operar. Nada impede. Sim. Aleluia. A vitória é certa. Olha aí. Vai ficar de boca aberta quando o extraordinário acontecer. Agora isso aí é movimento, irmão. É mistério dentro de mistério. Eu creio. Aleluia. Você só vai dizer que isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus. Sim, é coisa dele. Somente Ele faz isso. É Ele que faz esses milagres. E Ele vai operar milagres na minha casa, na tua casa, na nossa casa, porque Ele é o Deus de milagres. Tem coisa, irmãos, que é coisa do meu Deus, né? É coisa do meu Deus. Tirar a depressão, jogar o medo fora. Sim. Eu gosto desse negócio, viu? Eu gosto. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus do extraordinário. É o Deus de milagres. Eu tenho vivenciado milagres da parte de Deus. E eu creio também que você tem vivenciado. Tem motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Meus irmãos, nesse instante nós vamos ouvir a serva de Deus, a nossa irmã Isli Débora. Ela louvar a Deus mais uma vez. Ela vai louvar ao Senhor com 2 hinos. Enquanto ela louva a Deus, você pode estar enviando o seu áudio, a sua mensagem para o nosso WhatsApp, a sua mensagem de áudio, que daqui a pouquinho
nós vamos estar ouvindo os áudios dos nossos irmãos, porque nós vamos fazer aquela oração especial. Orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pelo teu lar, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres, é o Deus Todo-Poderoso e Ele vai fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Amém? Serva de Deus, irmã Isli Débora, pode louvar a Deus mais uma vez para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que não mereço, mesmo assim percebo tua misericórdia. Pai, eu sou tão inseguro, mas tua presença me traz confiança. Às vezes penso em parar e quando percebo estou caminhando. Pai, eu sei que tua mão está me sustentando. Eu sei que você um dia cantou: Pai, eu tenho orado pouco, mesmo assim eu ouço o Senhor falando, dizendo: Filho, eu estou contigo, sou o teu amigo, eu projetei o plano. Às vezes te encontro a me questionar, falando eu não quero mais continuar. A vida que eu levo já não dá pra mim, estou morrendo. Descansa, pois eu tenho o controle da situação. Sou teu pai, sou teu amigo, estás em minhas mãos. Eu não mudei, vou cumprir minha palavra. Descansa, pra fazer eu entro, eu tiro, eu mudo do lugar. Sou a porta, o caminho pra você passar. Eu garanto a vitória, se prepare pra cantar. Descansa. Pai, eu tenho orado pouco, mesmo assim eu ouço o Senhor falando: Filho, eu estou contigo, sou teu amigo, eu projetei o plano. Às vezes te encontro a me questionar, falando eu não quero mais continuar. A vida que eu levo já não dá pra mim, estou morrendo. Descansa, pois eu tenho o controle da situação. Sou teu pai, sou teu amigo, estás em minhas mãos. Eu não mudei, vou cumprir minha palavra. Descansa, pra fazer eu entro, eu tiro, eu mudo do lugar. Sou a porta, o caminho pra você passar. Eu garanto a vitória, se prepare pra cantar. Descansa, descansa, que eu tenho o controle da situação. Sou teu pai, sou teu amigo, estás em minhas mãos. Eu não mudei, vou cumprir minha palavra. Descansa, pra fazer eu entro, eu tiro, eu mudo do lugar. Sou a porta, o caminho pra
você passar. Eu garanto a vitória. Se prepare para cantar. Descansa. Descansa. Creia nisto. Receba nesta madrugada aí o Senhor falando contigo. Creia com o que você ouviu. Descansa o teu coração. Te acalma, te aquieta, porque Ele está no controle de todas as coisas. Assim como Josué 1:5 diz: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tenha bom ânimo. Creia no que você tem ouvido. Tenha força e vigor. Neste momento, louve comigo. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que o céu nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda. Tudo obedece a sua voz quando Ele manda. Se Ele mandar, estenda a mão aí para onde está agora a sua enfermidade. É o Senhor dos impossíveis, creia agora. Deus vai usar as tuas mãos e nesta hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque Ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. Enfermidade vai sair em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, já estamos aqui, né? Grato a Deus por tudo que Ele já tem nos concedido, a sua palavra, os louvores, o lindo testemunho. E agora nós vamos ouvir os áudios que os nossos irmãos têm enviado. Tem aqui alguns áudios que os nossos irmãos... Olha aí a mensagem aí, ó. Essa produção é uma bênção, irmãos. Essa produção é uma bênção. A participação dos nossos telespectadores. Como disse, os irmãos podem estar enviando a mensagem para o nosso WhatsApp, 819-9226-6009, 819-9226-6009. Para nós vai ser uma alegria estar recebendo aqui a sua mensagem, o seu pedido de agradecimento, o seu pedido de oração. Fala teu nome, o teu sobrenome, o bairro, a cidade de onde você está, o estado, e com certeza vai ser de grande valia aqui para nós. Então vamos ouvir o nosso diácono Fabiano, lá de Olinda. Paz do Senhor, diácono Fabiano. A paz do Senhor, aqui é o diácono Fabiano, da área 57, congregação de Beira Rio, Olinda. Estamos Amém. Aqui no plantão e ligadinho na Rede Brasil. Deixa eu me abençoando a todos. Eu deixo um versículo para todos, Êxodo capítulo 14 e o versículo 14, que diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Saudação para todos os irmãos da área 57. Amém. Deus abençoe, diácono Fabiano, servo de Deus. Conheço o irmão Fabiano há muitos anos. Ele e o seu irmão, não é? Ali da área 57, ainda na época era a área 6. Deus abençoe pastor Valdeci José, o vice-coordenador, presbítero Jailton Júnior e todos os obreiros aí da área de número 57, cada irmão, cada irmã, que Deus possa permanecer abençoando esta área que tem sido uma bênção, né? Para todos os irmãos aí na área
de número 57, aí na região em Olinda. Deus abençoe. Nós temos aqui ainda mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. A paz, meu nome é Renata, eu falo aqui da Macaxeira. Eu gostaria de fazer um pedido de oração aos irmãos, que eu tenho uma filha autista de 6 anos. Eu sonho e peço milagre do Senhor para que tudo muda no desenvolvimento dela, que ela fale, que ela cante para o Senhor. Meu sonho é escutar ela louvando ao Senhor, cantando. Ela não interage, não brinca, mas eu creio que o Senhor vai operar milagre na vida de Laura Beatriz. Amém, serva de Deus. Irmã Renata, nós vamos orar pela sua filha. Nosso Deus é um Deus poderoso, como já dissemos aqui. Nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Mais um áudio, meus irmãos. Bom dia, irmão. A paz do Senhor. Meu nome é Patrícia, sou de Jaboatão. Eu estou muito aflita porque eu tenho que tomar uma decisão e eu já estou muito doente por causa disso. E eu peço que os irmãos orem por mim para que Deus ele venha me dar a direção certa, a resposta que eu preciso para decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. É uma questão profissional, queria que os irmãos considerassem, porque vai afetar minha família como um todo, né? Tanto minha mãe, meu filho, minha casa toda, né? Então eu peço que os irmãos orem para que Jesus me ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desde já agradeço. Amém, irmã Patrícia. Nós vamos estar, serva de Deus, apresentando a sua vida para que Deus possa estar lhe dando o direcionamento daquilo que a senhora precisa fazer, da decisão que a senhora precisa tomar. Saiba que o nosso Deus é o Deus de toda a sabedoria, é o Deus que dá sabedoria, é o Deus que dá entendimento, é o Deus que dá direcionamento. E eu creio que a senhora não vai ficar sem direção. Se a senhora continuar buscando em Deus a sabedoria, o entendimento para tomar a decisão certa, eu tenho certeza de que o nosso Deus vai lhe dar a orientação que a senhora precisa. Amém? Vamos estar orando sim, em nome de Jesus. Mais um áudio aqui, meus irmãos. A paz do Senhor. Eu me chamo Carla, sou da área 17 em Novo Timbi e gostaria de pedir oração por mim, pelo meu esposo e por toda a nossa parentela. Que Deus entre com salvação, libertação entre alguns da nossa parentela. Peço pelo meu sogro, pelo meu pai, meu padrasto, em específico. Peço também por uma irmã do PROAT, irmã Nessi, que para os médicos a causa dela não tem mais jeito. O diagnóstico dela já foi batido o martelo pelos médicos, mas cremos que para Deus nada é impossível. Amém. Peço pelo minhas clientes, que eu tenho um salão, e para Deus tomar frente de uma causa do meu esposo que está na justiça. Para Deus dar vitória e aposentadoria da minha mãe. Desde já agradeço, recebi a palavra nesta noite em nome de Jesus e eu creio no poder de Deus. Amém, irmã Carla. Paz do Senhor. Nós vamos estar orando pela senhora. Foram diversos pedidos que a senhora fez. Nosso Deus registrou tudo. A igreja vai orar, com certeza. Não só eu vou apresentar aqui o pedido da senhora, mas também a igreja, né, que está acompanhando nesse instante, também vai estar orando pela senhora. Desde já quero enviar uma saudação para os nossos irmãos aí da área de número 17, evangelista Marcelo Teles, a sua esposa, a irmã Junaide, sua filhinha e toda a igreja do Senhor aí na área de número 17, na região do Timbi, Camaragibe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem mais aqui, irmãos, mais um áudio, a nossa irmã Marluce Tavares. A paz do Senhor. Saúde ao pastor, com a paz do Senhor. Sou da área 66, sou a irmã Marluce Tavares de Arruda. Tenho meu esposo acamado há 4 anos. Peço oração, pois hoje tive uma crise de coluna muito forte, ela travou, chorei muito.
Pedi a Papai do Céu para me ajudar, para cuidar do meu esposo. Amo Deus Fala o Coração por demais. Acompanho sempre. Já há muitos anos, né? Glória a Deus. Só o nome Deus Fala o Coração já compensa você ser ouvinte, né? Verdade. Que Deus o ajude e que Deus o abençoe. E recompensa a todos com bênção do céu. A paz do Senhor. Amém, irmã Marluce. Vamos estar orando para Jesus lhe dar saúde, para Jesus dar saúde à sua família, para Jesus permanecer com as mãos estendidas. Deus abençoe os irmãos aí da área de número 66, o coordenador, todos aqueles que cooperam com ele, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos estar apresentando, e muito obrigado pela participação da senhora, pela audiência que a senhora tem dado, né, ao programa Deus Fala o Coração durante todos esses anos, que o Senhor possa lhe recompensar. Nós temos aqui, meus irmãos, mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz, amados. Sou de Campina Grande, meu nome é Meire, faço parte da Congregacional de Campina Grande, Paraíba, e sempre quando estou aqui no estado de Pernambuco, eu assisto o programa de vocês e sou abençoada grandemente. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Eu queria aproveitar e pedir oração pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela nossa saúde, pois estamos um pouco abalados. Mas a graça e a paz do Senhor. Amém, irmã Meire. Vamos orar. Deus abençoe. Está aqui visitando o nosso estado, aqui em Pernambuco. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar apresentando os seus pedidos de orações, com certeza, serva de Deus. Tem ainda mais um áudio, irmãos. Vamos ouvir, porque nós vamos fazer aquela oração, né, que vai apresentar e englobar todos os pedidos de oração que os nossos irmãos fizeram. A paz do Senhor, irmão Walter. A paz do Senhor. Meu nome é Walter Lisboa. Sou daqui de Ouro Preto, Embrião. Estou aqui acompanhando a programação Deus Fala ao Coração e peço oração aos irmãos, ao presbítero Agnes, porque faz uns 5 meses que eu estou com um abscesso no pescoço. Meu Deus. E cada dia pior, com febre. Ele estourou agora no final do ano, o abscesso estourou, saindo muita secreção. Mas eu creio que Deus é aquele que tanto resolve problema antigo como problema recente, como o nosso presbítero Agnes falou. Verdade. E Deus abençoe a todos. Fico aí meu pedido de oração, que Deus esteja fazendo a sua vontade na minha vida. Amém, servo de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos aí da área de número 70. Os irmãos aí em Ouro Preto, Embrião. Igreja também que está em nosso coração. Passamos um tempo aí cooperando. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que enviaram os seus áudios, que enviaram o seu pedido de oração. Nesse instante, nós vamos orar, não é? Antes de nós orarmos, eu quero concluir com a oração. Mas antes eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência, agradecer também a nossa cantora, a nossa irmã Isley, Débora, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele nos concedeu, ao nosso pastor presidente, a toda a equipe da Rede Brasil, toda a audiência, todos aqueles que estão nos acompanhando, os rádios ouvintes, os telespectadores, os internautas, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Nós vamos orar nesse instante, apresentando os pedidos de orações e após os nossos agradecimentos, eu tenho certeza que essa oração ela vai subir, ela vai chegar diante do trono do nosso Deus para a honra e para a glória do nome do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, na Tua presença, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigado pela unção do Teu Espírito que foi sentida, pelo Teu trabalhar, pelo Teu mover. Eu quero Te apresentar, Senhor, cada um dos Teus servos que pediram oração. Nosso irmão Fábio, nossa irmã Renata, nossa irmã Patrícia, nossa irmã Carla, nossa irmã Marluce, nossa irmã Meire, nosso irmão Walter. Cada pedido que os Teus filhos colocaram diante de Ti.
mas não só o pedido dos teus servos, mas aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, em suas casas, aqueles que estão nos acompanhando em qualquer lugar que seja, que estão sendo alcançados pela Rede Brasil de comunicação. Que o Senhor possa estar estendendo as suas mãos, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar trazendo cura, libertação, direcionamento, portas abertas, que o Senhor possa fazer milagres, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, dá vitória aos Teus filhos, aqueles que estavam desanimados, eu creio que o Senhor animou, aqueles que porventura desejam entregar a sua vida a Ti como o seu único e suficiente Salvador, que Tu possas perdoar os seus pecados e escrever os seus nomes no livro da vida. Dá vitória à Tua igreja, dá vitória ao Teu povo. Responde a oração dos Teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Vamos encerrar, é uma pena, mas vamos encerrar louvando a Deus e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por esta rica oportunidade que tem nos concedido. Agradeço ao nosso pastor, que com muito carinho tem colocado esse programa aí dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu rádio, no seu telefone, que tem nos instruído, com muito carinho, e toda a sua família. Agradeço também ao meu pastor da área 69, pastor Daniel Barros. Agradeço a todos os irmãos que sempre têm nos acompanhado, orado por nós. Agradeço ao Senhor, meu presbítero. O Senhor mora no nosso coração e toda a sua família. Que Deus continue abençoando a sua vida e a todos que até aqui têm nos sustentado com as orações. Ao meu esposo, irmão Silas Silva, que sempre tem me acompanhado, orado por nós. Toda a minha família materna, paterna. Que Deus abençoe. Abençoe os nossos amigos. Em nome de Jesus, essa emissora. Vamos agradecer ao Senhor. Aproveite agora ainda este momento e louve comigo. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Diga a Ele: Senhor, a minha alma está segura em Ti. Oh, Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Descanse naquele que te prometeu. Ele não falha com as suas promessas. Ele cumpre todas as suas promessas. Minha alma está segura em Ti. Oh,
tempestade, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. És meu